Olá, você que está organizando uma viagem para Malta, mas está em dúvida sobre quanto dinheiro levar para sobreviver na ilha. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre quanto dinheiro levar para Malta. Seja bem-vindo ao MPB Cast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio desse humilde programinha chamado MPB Cast, que é um projeto voltado à troca de experiências e informações para quem, assim como eu, está planejando um intercâmbio para Malta. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Fred e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas definições que vão poder te ajudar a definir quanto dinheiro levar para o teu intercâmbio em Malta. E essa é uma dúvida muito comum e frequente entre as pessoas que estão organizando o intercâmbio, porque afinal de contas não existe uma resposta exata a respeito de quanto dinheiro levar para uma viagem. Afinal de contas, cada pessoa tem o seu perfil, tem a sua expectativa em relação a uma viagem e, claro, tem a sua condição financeira. Tem gente que entende que a viagem é o momento de aproveitar ao extremo, de viver o destino de forma intensa. E esse tipo de pessoa vai querer fazer todos os passeios, vai querer visitar os principais restaurantes, os pontos turísticos, vai querer fazer compras, vai querer comprar lembrancinha para levar para quem ficou no Brasil, enfim. Por outro lado, tem gente que gosta do desafio de fazer uma viagem ou um intercâmbio gastando o menos possível. E aí, então, essas pessoas, logicamente, vão dar preferência para passeios que sejam gratuitos, vão dar preferência por cozinhar na própria acomodação, ao invés de ir a restaurantes todos os dias. Essas pessoas vão tentar fazer o máximo de coisas possíveis a pé, para tentar evitar o gasto com transportes, etc. E é por isso que cada pessoa, com base na sua realidade e na sua expectativa, vai demandar uma quantidade de dinheiro diferente. Então, a minha sugestão inicial é de que você, antes de fazer qualquer cálculo a respeito de dinheiro, tente entender que tipo de intercambista você é. Mas como eu tenho certeza que tu não deu play nesse vídeo para ouvir somente coisas subjetivas como essas, a gente vai tentar juntos aqui traçar um orçamento que fique no meio termo entre aproveitar tudo que o destino tem a oferecer e economizar um dinheiro. E para você ter ideia sobre os custos em Malta, a gente vai começar falando sobre os custos de alimentação, que eu acredito que são os valores mais importantes e essenciais para a tua viagem. Os restaurantes em Malta oferecem pratos a partir de 10 a 12 euros. Claro, são pratos como uma massa, uma macarronada, uma pizza, por exemplo. São pratos que não são muito elaborados, mas que servem tranquilamente para uma refeição. Mas também, claro, tem pratos um pouco mais caros, principalmente aqueles que levam a carne ou os frutos do mar como personagens principais ali do prato. Esses pratos um pouquinho mais caros você vai encontrar a partir de 15 até 25 euros em média. É lógico, gente, que eu estou trazendo uma média aqui, vão existir opções mais baratas e opções mais caras, tudo vai depender de onde você consome, mas aqui é uma média só para você poder entender e organizar um pouquinho melhor o teu orçamento. Além dos pratos, existem também as opções de lanches, como é o caso de McDonald's, Burger King, uma pizza brotinho, um hot dog, enfim, esse tipo de lanche você vai pagar um pouco mais barato, vai ser um pouco mais em conta essa refeição. Por exemplo, no McDonald's, um combo, que é aquele clássico com hambúrguer, batata e refrigerante, você vai pagar aí de 6 a 8 euros. Então, e como aqui a gente vai imaginar um cenário que fique no meio termo entre esses gastos, a primeira dica que eu vou dar em relação à alimentação, ela também tem a ver com a acomodação. A dica é, encontre uma acomodação, seja um hostel ou uma casa estudantil, que tenha um espaço para você cozinhar, que tenha uma cozinha mínima para que você possa preparar refeições na própria acomodação, porque isso sem dúvida nenhuma vai economizar bastante se você fosse jantar todas as noites em um restaurante, por exemplo. Para você ter uma ideia, um pacote de macarrão de 1 kg nos supermercados custa um pouco menos de 1 euro. Aí você vai pegar uma coisinha aqui, outra ali para poder fazer um molho e complementar essa refeição, você vai gastar 2 a 3 euros e vai ter uma ótima refeição feita em casa, muito barata. E logicamente, a não ser que tu seja um dragão esfomeado, esse 1 kg de macarrão vai render mais do que uma refeição, né? E aqui fica mais uma dica, que é você fazer amizade e se unir com as pessoas que estiverem na sua acomodação, no seu hostel, para dividir, fazer a alimentação juntos e dividir os custos. Então imagina, por exemplo, esse macarrão que a gente simulou há pouco, que custou entre 2 e 3 euros, imagina você se juntar com uma outra pessoa, cada um dá 1 ou 2 euros ali, vocês todos comem muito bem e a refeição fica ainda mais barata. E essa parceria que eu sugeri aqui
aqui, ela pode ir muito além do almoço ou da janta. Ela pode se estender a coisas que são em maiores volumes, como por exemplo um pão de forma, uma manteiga, um pacote de açúcar, café solúvel, essas coisas que você comprando sozinho demoraria mais tempo para consumir e tem risco inclusive de estragar, dependendo do que for. Aí você imagina, você se junta com uma ou duas pessoas da sua acomodação, cada um dá um pouquinho de dinheiro, todos vão ter ótimos produtos para consumir ali e ficou baratinho para todo mundo. É legal, não é? Eu vou deixar aqui a dica de um site muito legal que apresenta os preços médios das coisas em Malta, desde o preço de uma garrafinha de água no supermercado, ao preço médio de um prato em um restaurante, preço médio de transporte, até mesmo o preço médio de aluguel. O site se chama preciosmundi.com, eu vou deixar ele tanto aqui na tela como na descrição do episódio, e ele apresenta uma tabela com os principais produtos e seus preços médios na ilha de Malta. É lógico que você vai poder encontrar produtos mais baratos ou mais caros do que aqueles apresentados no site, mas ele faz uma média de diversas regiões de Malta e traz o preço médio de cada um desses itens para que você possa se organizar e ter pelo menos uma noção do custo das coisas antes mesmo de chegar em Malta para você poder organizar o seu orçamento. Falando agora sobre custos de passeios e de transporte. Eu sei que, com certeza, por mais que tu esteja indo com teu dinheiro extremamente contado, tu não vai querer deixar de fazer passeios, de conhecer praias, de conhecer alguns museus, locais históricos, enfim, de fazer passeios e de conhecer de fato a ilha de Malta. E lá na ilha existem passeios para todos os estilos e para todos os bolsos também. Uma das principais características da ilha para quem visita são, logicamente, as suas belezas naturais. E as praias e espaços naturais, em grande parte, são passeios gratuitos, mas claro que existem aqueles passeios também que tem um ingresso para te entrar, como alguns museus, parques, algumas igrejas, alguns prédios históricos, enfim, esses ingressos de prédios históricos costumam ficar entre 8 a 12 euros para você entrar. Aí vai de você escolher entrar ou não. Tem muita gente inclusive que prefere ir até o local para visitar, chegar até a frente, tirar uma foto na fachada do prédio, mas não entrar de fato. Primeiro, por não ser tão interessante para aquela pessoa, e segundo, por economizar um dinheiro também e não precisar investir nesse ingresso. Mas agora vamos finalmente àquele ponto-chave desse vídeo e a gente vai fazer aqui um orçamento médio para você passar 30 dias na ilha de Malta. Essa média ela vai considerar que você já tem pago passagens aéreas, hospedagem e escola de inglês. Ela vai considerar os gastos extras como alimentação, transporte, passeios e etc, tá beleza? Vivendo em Malta com foco total em economia, ou seja, evitando ir a restaurantes, evitando passeios que sejam pagos, etc, é possível viver 30 dias na ilha com 300 euros, por exemplo. Mas em contrapartida também é muito fácil gastar de 1.000 a 1.500 euros na ilha se você for aquela pessoa que vai querer explorar a ilha e aproveitar tudo ao extremo. Sendo assim, eu decidi não ficar somente com a minha opinião. Eu conversei com alguns outros intercambistas, tantas pessoas que me seguem no Instagram, tantas pessoas que estão no grupo, no Telegram. Eu conversei com essas pessoas para que a gente pudesse chegar a uma média mais realista para te passar aqui nesse vídeo de agora. E o valor que a gente conseguiu chegar para você passar 30 dias na ilha de forma tranquila, mas também sem esbanjar demais, foi o valor de 700 euros. Ou seja, a gente entende que com 700 euros para 30 dias, você vai conseguir almoçar ou jantar em um restaurante de vez em quando, mas em alguns outros momentos você vai fazer um lanche ou uma refeição na sua própria acomodação. Você vai sim sair de vez em quando para tomar um choppzinho em algum bar ou pub, mas em outros momentos você vai até o supermercado e vai comprar cerveja lá porque é muito mais barato. Enfim, vivendo dessa forma, com um equilíbrio e sem esbanjar muito, a gente entende que 700 euros é um valor interessante e super viável para você passar 30 dias. Ah, Fred, mas eu não vou ficar só 30 dias, eu tô me planejando para ficar pelo menos 3 meses em Malta, como é que eu vou fazer? É simples, é uma resposta simples, é só você pegar o valor desses 30 dias e multiplicar pelo tempo que você for ficar na ilha. E aí, o que tu achou dessa estimativa que eu trouxe nesse episódio de hoje? Esperava que fosse mais barato? Achava que seria ainda mais caro do que isso? Enfim, me conta aqui nos comentários o que tu achou e me explica também que tipo de intercambista tu é. Se tu é do tipo que vai pra esbanjar mesmo porque a vida é uma só e você não sabe quando vai ser outra oportunidade de você voltar a Malta, ou então você é daquele time do quanto mais barato melhor.
melhor? Me conta aqui nos comentários, me deixa saber, tá bem? Aproveita também e já te inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, segue aí no Spotify se tu estiver somente ouvindo esse episódio nesse momento e ajuda a fortalecer esse canal que tem ajudado muita gente, assim como eu, assim como tu, a organizar melhor o intercâmbio para Malta. Então é isso, pessoal, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a organizar ainda melhor o orçamento para tua viagem para Malta. Eu agradeço a todo mundo que me acompanhou aqui até o final e que me acompanha sempre. O meu nome é Fred e não esqueça que tamo junto nessa viagem. Valeu!